Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Decodificando a Conexão. Meu nome é Luísa Tomassuolo e eu sou fundadora do portal Despertandos. Essa é a nossa primeira aula e aqui eu vou te ensinar a como ter conexão imediata e entender o seu guia espiritual sem depender de terceiros e sem precisar ter a mediunidade aflorada. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, mas eu vou te mostrar alguns depoimentos, algumas pessoas que já viveram toda essa transformação e o que elas têm para dizer para você. E hoje o que eu tinha de medo, que era um medo absurdo, hoje em dia é admiração. Admiro muito esse universo novo, essas descobertas que eu venho fazendo. Hoje eu tenho consciência do meu espírito, eu tenho consciência do que me rodeia e só tenho a agradecer a Luísa e aos meus guias que me trouxeram até ela. Conversei, né, assim, nas minhas orações com meus guias, que se fosse da vontade deles, que eles aparecessem para mim, que eu gostaria muito de vê-los. Apareceu, assim, mais claramente para mim. Desde então, gente, eu acho que eu nunca mais caí, assim, em depressão, de não conseguir fazer nada. Eu tô sempre ativa, fazendo tudo, ajudando a fazer as coisas, assim. Eu consigo uma clareza de pensamento para fazer as coisas. O fato de eu me aproximar da espiritualidade dessa forma tem sido incrível. Eu posso dizer que os meus dias eles se tornaram mais leves e os exercícios também me ajudaram bastante. Eu acho que foram as 3, 4 primeiras aulas que eu assisti foram mais ricas de conhecimento do que eu tinha aprendido sobre espiritualidade durante a minha vida inteira. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as 3 maiores interferências que impedem a sua conexão com o seu guia espiritual. Mas antes da gente começar, eu acho importante você conhecer um pouco da minha história, até para você ver que eu não sou mais especial do que ninguém. Eu só queria ter mais assertividade nas decisões do dia a dia, eu queria saber o caminho que eu deveria seguir com mais clareza, sem tanta insegurança e sentir que eu estava sendo orientada espiritualmente, que eu não estava sozinha aqui nesse mundo. Bom, eu cresci em berço espírita, eu já tive vivências em várias religiões e depois acabei não tendo mais religião. E às vezes eu frequentava o centro, às vezes não, em fases da minha vida sim, em fases da minha vida não. Só que toda vez que eu estava lá, eu pensava que aquelas pessoas que estavam lá tendo experiências com o guia espiritual delas, eu imaginava que elas eram muito especiais, que elas tinham realmente dons específicos que só elas teriam acesso. Isso me desanimava um pouco, porque eu tinha vontade de ter esse acesso à espiritualidade de uma forma mais independente. Mas eu realmente acreditava que não era pra mim, que eu não tinha essa capacidade, porque até então eu nunca tinha vivenciado nada disso. Bom, por volta dos 15 anos eu comecei a sofrer algumas coisas que começaram a ficar um pouco estranhas pra mim. Eu comecei a ter acessos de choro, de repente, eu tava em algum lugar, tava tudo bem, e eu começava a chorar muito, né? Eu lembro até hoje de uma vez que eu tava sentada num banco, veio uma moça, sentou do meu lado, ela tava passando por um divórcio, um momento difícil, e de repente eu comecei a chorar desesperadamente, então aquilo começou a chamar a atenção. Eu também comecei a ter muita paralisia do sono, muita angústia, né, no coração, de vez em quando via alguns vultos. Eu nunca tive a mediunidade de evidência super aflorada, mas uns vultos ali, de vez em quando, às vezes eu via, e nessa época foi mais intenso. E aí eu decidi voltar pro centro, como eu já tinha alguma informação, eu sabia que poderia ser mediúnico, né? Eu resolvi voltar pro centro para entender o que estava acontecendo comigo, e aí foi quando eu descobri que a minha mediunidade estava aflorada. E aí eu teria que fazer um curso, que na época durava 5 anos, hoje eu sei que tem cursos que duram de 2 a 5 anos, por aí, para que eu pudesse desenvolver essa mediunidade. Só que aí, como eu tava sofrendo muito, né, com esses ataques espirituais, eu precisava fazer alguma coisa, eu comecei a descobrir um outro lugar onde eu poderia começar já a trabalhar logo de cara. E aí também foi ruim, né, porque era junto com o desenvolvimento, e aí eu trabalhava junto, e aí eu comecei a ter muito ataque espiritual, muita incorporação. Eu desenvolvi, na verdade, não foi um desenvolvimento correto, né? Eu só estava ali desenvolvendo, aflorando ainda mais uma mediunidade que já estava desequilibrada. E se eu te falasse o quanto isso acontece e as pessoas nem percebem,
É muito, muito mesmo. Várias pessoas acham que estão desenvolvidas, mas na verdade elas estão só aflorando ainda mais esses sintomas desagradáveis. E o que mais me assustava é que eu me sentia muito sozinha nessa jornada, né? Às vezes eu encontrava alguém que eu achava que poderia me ajudar, e aí eu fazia as perguntas, pedia ajuda, e as respostas eram muito vagas, e muitas vezes eu me sentia julgada de estar perguntando uma coisa tão básica. Só que pra mim era o que eu tava vivendo, né? Então me sentir sozinha foi o que mais pegou pra mim, né? E o que mais me deixou assustada durante esse processo. Por outro lado, os meus familiares não sabiam como me ajudar, porque nunca tinham vivido isso daquela forma, né, tão intensa. Então, ficava eu assustada de um lado, eles assustados de outro, e a gente meio que sem saber onde buscar ajuda mesmo. Depois disso, as coisas começaram a ir acalmando. Alguns anos depois eu fui entender o processo que envolve isso, né? A nossa mediunidade, ela funciona em ondas. A gente tem fases mais intensas, fases menos intensas. Então, quando essa fase mais intensa passou, algum tempo se passou, né? Alguns anos. E foi quando eu comecei, né? Então eu tinha 15, depois com 20 anos, tudo voltou de novo, só que com um adendo, né? Eu comecei o meu despertar espiritual também. Eu comecei a ver muitas horas iguais, comecei a ter muito zumbido no ouvido, às vezes até interferência, né, nas luzes quando eu chegava no lugar, de tanta energia que tinha ali acontecendo. Então foi um processo também assustador, mas eu já estava meio que baqueada pelo que eu já tinha vivido alguns anos antes. E junto com tudo isso, eu comecei a sentir um chamado interior mesmo, para começar a estudar, para começar a entender, né, a espiritualidade, para começar a entender mais não só sobre os espíritos, mas como o universo como um todo. E dentro de todo esse contexto, começou a surgir uma vontade muito grande de encontrar o meu propósito de vida, né? Hoje a gente sabe, né, que o propósito de vida, ele engloba não só a nossa carreira, né, mas a nossa vida como um todo. E naquele momento eu senti a vontade de encontrar o meu caminho, né, de saber que eu estava no caminho certo, que eu estava nos trilhos ali, da onde eu realmente gostaria de estar como espírito mesmo, né, e eu estava muito perdida, muito me sentindo travada mesmo, eu não sabia para onde ir. E aí eu comecei a viver realmente um turbilhão dentro de mim, parece que dentro de mim tava muita coisa acontecendo e por fora tava tudo normal, sabe? Então eu comecei a ter essa sensação que foi muito ruim a princípio. Hoje eu sou muito grata porque me fez estar aqui hoje, mas naquele começo foi punk, foi difícil. E a minha família começou a achar que eu tava meio louca mesmo, porque eu falava umas coisas que ninguém falava, meu Deus, essa menina pirou completamente. Mas eram coisas que estavam no meu coração e que eu sabia que em algum momento eu ia entender. Mas naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha ajuda, eu não tinha suporte, eu não tinha clareza, a minha vida não fluía e eu entrei em depressão, tive crise de pânico, foi tudo ao mesmo tempo. E aí eu decidi, depois da minha primeira crise de pânico, assim, mais intensa, eu decidi que eu não ia parar enquanto eu não encontrasse o meu eixo de novo, enquanto eu não me sentisse melhor, né? Que não existia outra saída a não ser me sentir melhor, né? Eu acho que essa foi a grande diferença que a gente vê, né? Algumas pessoas desistem e a gente não pode desistir, a gente tem que traçar um objetivo de que a gente vai sair dessa. E eu tracei esse objetivo para mim e entrei em uma viagem interior, exterior de tudo para estudar muito. Eu comecei a entender, né? Buscar entender o que estava acontecendo comigo, né? Estudei muito, viajei para fora do meu estado para poder assistir palestra, curso, fiz curso aqui no meu estado também. Enfim, comecei a estudar de todas as formas. Fazia curso online também fora do país para poder entender o que estava acontecendo comigo. Em um desses seminários que eu participava muito, e até hoje gosto de participar, eu ouvi uma frase que foi o que virou completamente a chave para mim. A frase dizia o seguinte: a mediunidade como a gente conhece hoje não vai mais existir. Nessa nova era, a gente vai ter contato com os nossos guias espirituais e mestres ascensos de forma independente. E eu falei, peraí, né? Eu voltei em todas aquelas situações onde eu via uma pessoa ou outra, seja online, seja em seminários, enfim, que tinham acesso, né, aos mestres, aos guias, e eu sempre pensava que elas eram mais especiais, que eu não teria essa capacidade. E aí, naquele momento, caiu a ficha que elas só sabiam um pouco mais do que eu e por isso elas tinham acesso ao que eu não tinha naquele momento. E que eu poderia sim conseguir isso. Então ali
parece que tudo mudou mesmo. E aí eu fui mergulhando nesse tema mesmo, fui me aprofundando cada vez mais e fui começando a ter algumas conexões mais intensas. Começaram com sinais, depois foram avançando para comunicações esporádicas, depois a gente realmente criou uma conexão, e aí hoje em dia eu tenho praticamente todas as grandes decisões da minha vida, e até as menores, assim, todas são em conjunto com os meus guias, né? Eu não uso o meu guia como muleta, na verdade ele me traz essas informações, né? Então a gente tem uma troca muito rica e isso me faz estar aqui hoje vivendo meu propósito com você aqui. Espero que você sinta a energia, né, de felicidade que eu tô de fazer isso, por quanto tempo eu sonhei em estar aqui hoje. Eu vivo o meu propósito com a minha família, eu vivo o meu propósito na minha vida no geral, e é isso que eu quero pra você. E agora eu tô dividindo isso com você, porque olhando pra trás eu percebi que existiam padrões, né? Como eu falei, as pessoas que já tinham acesso a isso, elas sabiam de coisas que eu não sabia. A partir do momento em que eu aprendi tudo isso, eu também tive acesso aos mestres e aos guias espirituais. Então eu percebi que existia um padrão e eu fui mapeando tudo que eu fui fazendo que deu certo, porque muitas coisas que eu fiz também deram errado, não funcionaram. Então fui tirando isso e aprimorando aquilo que deu certo para chegar no ponto que eu tô hoje. E eu percebi que não só eu poderia ter acesso aos meus guias, mas qualquer pessoa que tivesse as informações corretas. Eu fui testando com a minha família, fui vendo familiares meus que sempre falaram, eu não tenho nada de espiritualidade, de mediunidade, começando a perceber alguns sinais dos guias deles. Então fui vendo que realmente não era para escolhidos, né? Para poucos escolhidos, era para todo mundo. E quem me deu essa tarefa assim mais firme, porque eu comecei a perceber esse padrão, mas eu ainda pensava, será que eu vou passar isso para frente? Será que meus guias estão de acordo? E um dia de manhã eu estava fazendo café preto, né? E enquanto eu fazia, meu guia se aproximou e falou, quero falar com você. A gente quer que você comece a ensinar as pessoas a terem contato com os guias espirituais delas, assim como você tem. Até então não tinha caído a minha ficha verdadeiramente de que isso era parte de algo muito maior, né? E hoje, depois de ensinar para tantos alunos, eu vejo que o propósito desses ensinamentos que você vai ter durante essa série realmente é muito maior do que a gente pode imaginar. Bom, então vamos para a aula, vamos para o conteúdo. O primeiro erro, a primeira grande interferência que você pode sofrer quando você tenta ter contato, conexão com o seu guia espiritual, é quando você tem dúvida se você teve a conexão, é quando você realmente não sabe nem o primeiro passo. Por não saber o primeiro passo, a maioria das pessoas fica paralisada, fica travada mesmo. Então você não sabe dar o primeiro passo, você não sabe entender o seu guia, porque ninguém nunca te ensinou. Na verdade, você nasceu com essa habilidade natural, mas você foi estimulado a desaprender isso. Então agora a gente vai falar sobre as ondas vibracionais para que você possa entender o conceito do que a gente vai conversar nesse primeiro ponto. As ondas vibracionais são a velocidade em que a nossa vibração está. Então a sua vibração é aquilo que dita o que você vai viver, como você vai viver, e quanto mais rápida essa vibração, quanto mais rápida, menor a vibração. E quanto mais lenta, menor a vibração, tá? Então por que eu tô te explicando isso? Nós temos 5 principais ondas de frequência vibracional: beta, alfa, teta, delta e gama. E isso sempre vai variando conforme o seu momento de vida, conforme a sua expansão de consciência, que é quanto de conhecimento você tem. Isso vai variando, vai aumentando, diminuindo, enfim, durante a sua vida mesmo, no seu dia a dia. E elas auxiliam no processamento das informações. Então, dependendo da nossa vibração, o processamento de informações vai acontecer de uma forma específica, ou mais acelerado, mais desesperado, ou mais tranquilamente. Então, as ondas beta, que é o padrão vibracional da grande maioria da nossa população mundial, ela te mantém ativo e alerta. Então, por isso que às vezes a gente acaba tendo uma grande quantidade de pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, porque elas estão sempre em alerta, ela tá sempre pensando no que vai acontecer, pensando no que não aconteceu, pensando no que pode dar de errado e como que ela pode prever isso, como que ela pode se proteger, enfim, ela tá sempre em alerta. Imagina viver dessa forma. E pode ser que você esteja vivendo dessa forma. E essa não é a melhor forma de se viver. Já no estado alfa, um pouquinho menos velocidade do que a beta, a gente já tá num estado de relaxamento, mais tranquilos, né? Num estado
melhor de vibração. Nessa parte é um pouco mais lúdica, e lúdico que eu falo não é no sentido de mundo da imaginação, de uma forma ruim, mas de uma forma boa, né? Até porque tudo que a gente vive é criado primeiro pela imaginação. Então, se a gente perde a capacidade de imaginar, a gente perde grande parte da nossa capacidade de criar uma nova realidade. E quando você era criança, você vivia nessa onda, você vivia nesse padrão vibracional. Por isso que a criança, ela tá sempre presente, ela tá sempre no aqui e no agora. Não tem tanta lembrança quando a gente cresce, né, das nossas vivências da infância. Por quê? Porque a gente estava só vivendo, a gente não estava preocupado em colecionar memórias, a gente estava ali no momento presente e a gente perdeu essa capacidade. Quando você foi para a escola, você foi alfabetizado. Ou seja, você saiu da onda alfa e entrou na onda beta. A nossa sociedade, ela é toda baseada numa vibração beta, né? Então você sempre tem que estar alerta, você sempre tem que estar preparado para o pior, você sempre tem que estar preparado para o ataque. Isso prejudica muito a nossa vivência. A gente vive mais para sobreviver mesmo, a gente não vive para ser feliz. E essa é a sua natureza, ser feliz, né? Deus quer isso pra gente. E você não está vivendo dessa forma. Eu vou citar um trecho do livro A Matriz Divina de Greg Braden para te explicar por que hoje você não consegue entrar em contato, ter uma conexão verdadeira com o seu guia espiritual, e da forma que você está hoje, você não vai conseguir de jeito nenhum. Para a consciência, outro tipo de linguagem é necessária. Uma que não faça uso de números, nem de alfabetos, nem mesmo de palavras. Como já somos parte da matriz divina, que é esse contexto que conecta a gente ao nosso guia, faz sentido que já tenhamos tudo o que é necessário para nos comunicarmos com ela, né? Lembrando que, assim, não é só você entrar em alfa para que você tenha contato, conexão com o seu guia espiritual, mas esse é um dos pontos que te mais prejudica nessa conexão, tá? O fato de você ter aprendido tudo diferente, aí você vai ter que reaprender certos pontos essenciais para que você tenha uma conexão verdadeira com o seu guia. Você vai ter que reprogramar a sua mente. Então, nessa frequência vibracional que a gente vive hoje, você foi ensinado como você deve agir, como você deve falar, como você deve seguir o script da sua vida. Então, você tem que casar, ter filho, morrer. Você tem que estudar uma certa faculdade ou fazer um certo curso, ter um certo emprego, trabalhar de uma certa forma, né? Esse era uma das grandes angústias minhas, né? O fato de eu não estar trabalhando da forma que eu queria. Não era necessariamente fazendo o que eu não queria, mas era da forma que eu não gostaria, né? E essa foi a forma que a gente foi ensinado. Só que aí, enquanto você não sai desse padrão, enquanto você não aprende a viver de outra forma, você continua vivendo o mesmo script, tendo os mesmos resultados e não tendo nem ideia do que você está fazendo de errado, que é o que a gente vê a maioria das pessoas fazendo, né? Totalmente adormecidas e sem enxergar aonde está o erro. Às vezes uma pessoa mais experiente, que é o que acontece, só de olhar, às vezes de avaliar uma frase de uma pessoa, eu já sei exatamente aonde ela está errando, né? Então, só de você entender certos conceitos, estudar, expandir a consciência, você já consegue mudar esse padrão e ter uma vida diferente, ter uma conexão com o seu guia espiritual, atrelado ao seu propósito de vida, tendo uma vida mais fluida, mais feliz, tanto para você quanto para sua família. E como dizia Jung, um dos pais da psicanálise, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino, ou de sorte e azar, é o que a gente mais ouve, né? Inclusive, por isso que eu criei o portal Despertandos, para que mais pessoas deixem de adormecer, de estarem adormecidas e acordem para a verdadeira natureza delas, né? Inclusive, se tiver algum despertando aqui, já fala oi, comenta lá na comunidade, comenta aqui que vocês estão aqui, tá bom? Para mais pessoas se inspirarem. Bom, então vamos para a segunda maior interferência, que é tentar se concentrar para ter essa conexão e não conseguir. Então, eu quero que você imagine a situação, se você já passou por isso. Você tenta sentar ali e você fala, não, hoje eu vou meditar. Hoje eu vou começar, hoje eu vou meditar daquele jeito, muito bom para ter conexão com o meu guia. Aí você senta, né, na cadeira, no seu sofá, na sua cama, enfim, fecha seus olhos, respira, coloca ali uma meditação guiada ou não. Fica ali respirando fundo.
agora vem a conexão com o meu guia. Guia, quero falar com você, meu guia. Fala comigo, vem aqui falar comigo. Você fica ali, né? Se concentrando. E aí você... Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não tá dando certo. Ai, será que eu tenho que lavar a louça? Será que já... Quando terminar daqui eu vou lavar lá. Não, peraí. Guia, fala comigo, guia. Putz, será que eu paguei aquele boleto? Acho que não. Ai, depois eu vou ter que... Guia... E nada do seu guia se conectar com você. Aí você sente alguma coisinha e você fala, ai, será que é isso? Mas não tô entendendo o que ele tá falando. Não, tá bom, depois outro dia eu tento. E aí você não consegue, sai frustrado, porque você perdeu o seu tempo, né? E não conseguiu ter conexão com o seu guia, não conseguiu nada do que você esperava naquele momento. E isso acontece porque não é, anota isso, não é através da meditação que você vai conseguir ter conexão com o seu guia espiritual. A meditação, ela é essencial, ela é muito importante. Continue fazendo se você faz, se você não faz, comece. Mas não é ela que vai fazer você ter conexão com o seu guia espiritual, tá? Porque para ter conexão com o seu guia espiritual, a meditação é um dos pilares e nem é o pilar mais importante, mais essencial quando a gente fala de conexão com o guia, tá? Além disso, depende muito do tipo de meditação que você faz. Tem pessoas que fazem meditação e uma meditação que, dependendo do caso dele, vai piorar a situação dele. É o que eu mais recebo. Gente mandando mensagem, eu fiz meditação e comecei a me sentir mal. Aí eu vou investigar a situação daquela pessoa, a meditação que ela fez não era ideal pro caso dela, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso antes de fazer qualquer meditação com um objetivo desses. É válido que muito custe aquilo que muito vale. Então a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. E não só sair fazendo qualquer coisa e esperar que o nosso guia se manifeste ali e fale com a gente. E por esse motivo você não avança e não consegue se conectar. Porque às vezes você pode até ter alguns sinais, ter tido alguma comunicação ou outra, mas você não avança, né? Você não sai desse ponto. E para sair desse ponto você precisa entender o que você não entende hoje. E não é só fazendo as mesmas coisas que vão te gerar um resultado diferente. E no final das contas, não é só ter comunicações vazias, superficiais, não é só ter um sinal ou outro que vai fazer diferença na sua conexão com o seu guia. O que vai fazer diferença é você entender o que o seu guia está falando para você, porque conforme você entende, você vai conseguindo dar os passos na direção que ele está te mandando. Então, se você recebe uma comunicação e fica parada, não faz diferença nenhuma, nem pra você, nem pro mundo, nem pro seu guia. E a terceira maior interferência é ter dúvida se teve a conexão ou não saber se ele tá te ouvindo, se você tá que nem louco ali e não tá realmente o seu guia te ouvindo. Imagina que você tem um grande amigo, uma grande amiga, ou até mesmo seu parceiro, seu marido, namorada, enfim. Imagina nessa pessoa. A relação de vocês é construída diariamente, certo? Então, vocês conversam, vocês trocam mensagens, vocês pedem conselho um pro outro, vocês não usam o outro como muleta. Vocês não ficam, eu só vou fazer alguma coisa se o meu marido deixar, se a minha mulher deixar, se a minha namorada deixar. Não, mas às vezes você pede um conselho, você fala, o que você acha disso? Eu acho tal coisa, não concordo, vou seguir outro caminho. Concordo, acho que foi bom o seu conselho, vou seguir. Então, vocês têm uma troca, né? Vocês têm vivências, vocês têm experiências que vocês viveram, né? Que fazem toda a diferença. Então, existe uma conexão entre vocês. Tem até situações onde pessoas que você é muito conectado, você às vezes até meio que lê o pensamento dessa pessoa, não é verdade? Às vezes eu tenho isso com meu marido. A gente tá ali pensando alguma coisa, os dois, e alguém fala em voz alta e fala, meu Deus, eu tava pensando exatamente isso. Isso é muito comum, isso não é milagre, tá? Isso tem uma explicação, existe telepatia, existe uma conexão mental que a gente não consegue ver, mas que existe, né? E se você souber fazer ela de certa forma, você consegue alimentar essa conexão. Então, o seu parceiro, essa pessoa que é sua grande amiga, ela construiu uma conexão com você. E se você deixar de alimentar essa relação? Ela vai começar a morrer aos poucos, né? Não tem muita situação onde as pessoas falam, por que vocês se separaram? Porque eu olhei pra ela e de repente ela era outra pessoa e eu não tava vendo, né? A gente não tava tendo troca, não tava tendo conversa, não tava tendo mais conexão e aí a gente se afastou. Então, quando você nem sabe que o seu guia tá te ouvindo, que o seu guia tá por perto,
como que você vai conseguir alimentar essa relação? Não tem como, né? Não tem como a gente começar a conversar. Então, as interações entre vocês acabam ficando muito soltas, né? Tudo que ele te traz de informação, de mensagem, do que realmente é importante para você entender, você não entende e você não consegue seguir o direcionamento dele, e aí fica uma relação sem troca. Você acaba não entendendo o significado das informações que ele está trazendo para você. E aí as comunicações acabam ficando superficiais, né? Ele não consegue te falar para onde você tem que ir, ele não consegue te mostrar onde você está errando, o que você está acertando, enfim, ele não consegue, simplesmente, né? E aí você perde essa oportunidade de ouro mesmo que a gente tem aqui nessa vida. A gente pode sim contar com eles, né? Se Deus, se o divino deu essa oportunidade, é porque existe um propósito por trás, né? Saindo um pouco do nosso objetivo mais individual, mais individualista, existe todo um propósito mundial por trás de você estar tendo acesso a essa informação hoje, né? De eu ter tido acesso a isso um dia, de eu ter estudado e ter descoberto toda essa conexão, né? Então, existe sim um propósito por trás e a gente pode sim contar com eles. E muitas vezes isso acontece, às vezes a pessoa ela tem a conexão, mas ela fica na dúvida se é um pensamento, se é conexão, porque realmente, se você não tem a informação correta, se você não tem a orientação correta, você pode acabar confundindo, né, um e outro, e aí fica muito difícil de você poder seguir as orientações, porque mesmo que você siga, falando, eu vou fazer, você faz sem a confiança necessária, e aí perde também, acaba se perdendo tudo que o seu guia está tentando, todo esse trabalho que vocês estão tentando fazer. Então hoje você deu o primeiro passo para a conexão com o seu guia espiritual, entendeu as 3 principais interferências que ninguém fala, né? Ninguém fala sobre isso, ou pelo menos eu nunca achei, já procurei muito, sobre essa conexão, sobre como é possível ter esse tipo de conexão com o seu guia. E como essa aula já tá ficando com bastante conteúdo para você assimilar, para você aplicar na sua vida e poder ver que realmente acontece dessa forma, na próxima aula eu vou te mostrar os 3 segredos de ouro para você ter conexão imediata com o seu guia espiritual. Como que você vai modificar esses erros que a gente falou nessa aula em acertos. Mas antes da gente chegar lá, eu quero te convidar a entrar na nossa comunidade do Facebook. A gente vai ter trocas muito importantes lá, eu vou passar link de aula, apostila, informações que vocês não vão encontrar em outros meios, então entrem lá na comunidade do Facebook e crie um post lá com a hashtag Conexão Imediata, falando o que você aprendeu nessa aula, se você ficou com alguma dúvida, se você quer mais informações para a gente poder ir conversando por lá. Eu vou tentar responder todos os comentários, seja em comentário mesmo ou em vídeo também, se for uma dúvida de muitas pessoas. E a gente se vê na próxima aula, então, na quarta-feira, para que a gente possa se aprofundar ainda mais nesse tema tão rico e tão importante. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Sim, eu estou muito feliz, eu estou realizada, muito grata, primeiramente a Deus, segundo a você, por todo, assim, compartilhamento do seu conhecimento. Ela fala sobre a espiritualidade com propriedade e muita clareza, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer